A palavra nos diz em Efésios, capítulo 8, 2, versículo 8 e 9, o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9 diz: não por obras, para que ninguém se glorie. Então, muitas vezes, o texto está dizendo que em relação a você fazer boas obras para poder alcançar o céu. Não é por isso que você ganha a salvação. Ela é pela graça de Deus. Foi pela graça, de graça que Jesus morreu e nos deu vida e abundância. E levou os nossos pecados também na cruz do Calvário. Então, nós não precisamos fazer nada, nós não precisamos fazer penitência, não precisamos andar de joelho, subir escada de joelho, ir para Aparecida do Norte. Não é por obra, não é por... eu ajudo os pobres, eu dou tantos $1000 aos pobres Não é por aí. A salvação, ela é de graça, é pela graça, é através da fé. Ou seja, se você crê que Jesus Cristo morreu na cruz e essa morte dele foi de graça, pela graça, porque a lei já não fazia mais parte do nosso mundo. A lei foi abolida, a lei foi para os judeus. Então, pela graça, Jesus nasceu por graça e ele veio e nos salvou. E esse texto aqui diz que é por meio da fé. A gente crê em Jesus, crê em Deus pela fé. Não adianta você chegar e falar assim: eu creio em Deus porque ele é gente boa. Uhul! Não. Nós temos que crer em Deus pela fé. É crer que ele veio, mandou Jesus, Jesus estava com ele no céu, fez homem, se fez carne, habitou entre nós, né? E depois ele morreu e nessa morte dele foi a salvação. E foi embora os nossos pecados também. E tudo isso é pela fé. Se você não crê nisso, não há salvação. A única coisa que nós temos que fazer é crer. Então, eu quero dar uma dica para vocês, para que vocês possam aprender a crer. É muito fácil quando nós somos crianças, que as crianças, elas creem que o pai é um super-herói, que ele é uma pessoa super, assim, super mesmo. Então, o filho, ele crê que tudo o pai vai fazer. Pode deixar que meu pai faz, meu pai é forte. Então, essa fortaleza que o filho tem do pai é a mesma coisa que nós temos que ter com Deus. Nós temos um Deus, um Pai todo-poderoso, que pode todas as coisas. Nele nós podemos todas as coisas. E quando nós digo todas as coisas, todas quer dizer todas. Não são algumas coisas. Quando ele fala que nele nós podemos todas as coisas, todas quer dizer todas. Então, isso é pela fé. Nós cremos que Deus fez e ele entregou o seu filho por nós, por mim, por você. Mas eu vivo pecando. Você sabe o que é pecado? Pecado, Adão pecou e através da raiz de Adão entrou o pecado no mundo. E através de Jesus Cristo, a morte de Jesus, essa maldição do pecado acabou. O pecado entrou no mundo através de Adão. Vou repetir. Mas foi através de Jesus que o pecado saiu do mundo. Então você não é pecador. A raiz do pecado e de Adão foi eliminada através de Jesus na cruz. Mais uma vez, isso é pela fé. Nós cremos que Deus pode fazer e vai fazer. E no versículo 9 de Efésios 2, que eu estou falando, diz: não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, eu dei uma oferta de tanto, então eu vou ganhar o céu. Eu dei lá, eu ajudei um pobre, eu ajudei uma pessoa, sei lá, paguei a conta dela. Não é por aí que você vai ganhar salvação. Eu fui na igreja e dei o meu tempo lá na igreja. Não é por isso. Eu dou meu dízimo. Não é por isso. Eu dou oferta. Não é por isso.
A fé, ela é incondicional. Você crê que Deus fez, que Deus mandou Jesus na cruz do Calvário por você. E essa crença, essa fé, isso é que nos traz a salvação. Fé na graça. A graça, quem é a graça? Jesus. Jesus é a graça. Jesus é a graça encarnada no homem. E através da morte dele, ele trouxe vida para nós. E isso nós acreditamos pela fé. Nós não precisamos nos esforçar. Nós temos que nos esforçar, não é para poder conseguir conquistar. O esforço é para aprender a fé. A fé é um dom de Deus, é o que está dizendo aqui. Vou ler de novo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E não é de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Mas ele te dá o dom para que você creia nele. A fé é exclusivamente para você crer que Deus pode fazer. Não é que você pode crer, eu creio que Santo Tanto, ou Santo Antônio, Santo José pode fazer alguma coisa. Jesus, ele é bem claro quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não está dizendo, eu sou uma das verdades, existem várias verdades. Não, ele não disse isso, que existem várias verdades. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, sacrifício não leva a Deus. Sacrifício, exatamente o texto está dizendo aqui, para que ninguém se glorie. Aí você vai sacrificar, vai fazer um jejum pode fazer? Faz. Mas para que serve o jejum? Para que você sacrifique a sua carne, deixa a sua carne sem comida, para que ela possa parar de falar alto e ouvir o seu espírito, ouvir de Deus. Jejum é para isso, não é troca com Deus. Deus não faz barganha com ninguém. Deus, ele quer o seu jejum? Não, Deus não precisa do seu jejum. Você precisa de jejuar para quê? Para que você possa ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, nós falamos tanto, estamos tanto blasfemando, correndo ali para cá, que nós não temos tempo de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Então, quando nós nos sacrificamos, quando nós fazemos um jejum, você para de comer, ou para de beber, ou para de alguma coisa, então a sua carne, ela está doida para comer alguma coisa, você está com fome, você está com dor no estômago, você está injuriado, aparece tudo aquilo que você não presta, que está dentro de você, vem no jejum. Sua raiva, sua ira, aquilo vem porque a sua carne não quer ficar sem comida. E aí, nesse momento que é o seu espírito cresce e começa a ouvir de Deus. Porque o que ouve a voz de Deus não é a nossa carne, é o nosso espírito. Nós somos seres espirituais. Nós possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então, ser triuno. Somos seres espirituais, habitamos num corpo, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então, esse corpo, ele não quer ficar sem comida. Ele precisa de comida, de bebida. Mas o ser espiritual que somos nós, precisamos de ouvir a voz de Deus. Carne não ouve a voz de Deus. O seu corpo não ouve a voz de Deus. O que ouve a voz de Deus é o seu espírito. E se você está ouvindo a voz de Deus através do seu jejum, Deus fala para você o que é para fazer e o que não é para fazer. Não faça isso, faça aquilo. Por isso que o jejum existe. Jejum não é troca com Deus. Você não vai falar, eu vou fazer um jejum que Deus vai me dar aquela benção. Não, não é por obras nem por jejum. É pela fé. Primeiro você lança a sua palavra, como Deus fez com o mundo, né? Deus criou o mundo através da palavra. Haja luz e houve luz. E nós abrimos a nossa boca e confessamos. Eu profetizo que isso nasça na minha vida. As bênçãos de Deus que eu tenho direito na cruz do Calvário venha sobre mim. Aí você crê. A nossa fé é o adubo que vai fazer com que as bênçãos de Deus cresçam. Se você não tiver fé, a Bíblia fala que é igualzinho, a falta de fé é igualzinho aquele você orar pelo monte, para o monte sair do lugar e o monte não sair. A pessoa sabe falar no outro dia, eu sabia que não ia sair. Então é isso que nós precisamos. Fé, sem fé é impossível agradar a Deus.